Junta-se agora ao telejornal o jornalista Ricardo Jorge Pinto, que está no Porto. Ricardo, boa noite. Pode-se dizer que esta era uma demissão quase inevitável? Quase inevitável. A verdade é que Miguel Macedo já não tinha condições políticas para se manter no cargo. Eu acho que Pedro Passos Coelho fez bem em não aceitar a sua demissão logo na quinta-feira. Isso teria criado mais suspeitas sobre o seu envolvimento direto nesta investigação. Permaneceu no lugar até agora. A partir de agora seria muito difícil, depois de, como dizia Miguel Macedo, ser preciso uma autoridade acrescida, uma legitimidade acrescida para lidar com uma matéria que já se percebeu que é transversal a vários ministérios e que vai ter no Ministério da Administração Interna um dos pilares centrais. Miguel Macedo tem agora que permitir que a Justiça funcione e, se permanecesse no cargo, tendo em conta que tutela algumas dessas polícias que estão a fazer a investigação, haveria sempre alguma suspeita sobre aquilo que seria a sua possibilidade de interferência nessa investigação. Ricardo, Miguel Macedo era um dos ministros mais fortes deste governo. De certa maneira, também o governo sai ferido com esta demissão? Pergunto. Sai certamente. Miguel Macedo era um ministro particularmente importante para Pedro Passos Coelho. Era ele que fazia muitas vezes a ponte entre o CDS e o PSD, os partidos que apoiam esta coligação. Era ele que muitas vezes servia de intermediário diretamente entre Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Por outro lado, ele tem o tal peso político que é absolutamente essencial para uma pasta tão delicada como esta da administração interna. A favor de Pedro Passos Coelho conta apenas um fator. Numa recente entrevista, Miguel Macedo dizia que o essencial na sua tutela já estava feito e, portanto, a partir de agora, alguém que o venha substituir já terá uma parte importante daquilo que era a pacificação da relação com as polícias praticamente terminado. Embora Miguel Macedo tenha dito de forma clara que obviamente não tem nada a ver direto ou indiretamente com este caso, o facto de alguns dos detidos que estão neste momento ainda a serem interrogados serem amigos pessoais do ministro também é um peso e um fator decisivo para esta demissão? Claro que sim. Há aqui dois fatores que me parece que foram fundamentais. Um é esse que tu agora mencionaste. Haveria sempre uma atenção acrescida sobre Miguel Macedo, tendo em conta que muitas das figuras que estão a ser investigadas ou estavam debaixo da sua tutela direta, e aqui em particular o caso do diretor do CEF, que foi reconduzido por Miguel Macedo, depois de, quando ele estava na oposição, quando Miguel Macedo era secretário-geral do Partido Social Democrata, ter criticado algumas das posições de Manuel Paulos e ter dito mesmo que se calhar ele não era o homem certo para aquele cargo. A verdade é que quando chegou a ministro reconduziu e, portanto, ele tem aqui uma responsabilidade acrescida sobre uma das figuras fundamentais deste processo. Depois havia também as ligações pessoais, a pessoas de quem era sócio em um escritório de advogados ou as relações pessoais de amizade que inevitavelmente atrairiam a atenção dos média e provavelmente levantaria também algum inconveniente do ponto de vista judicial. Depois há uma segunda razão, que é a razão de autoridade sobre esta matéria. Miguel Macedo tutelava o CEF e, portanto, não pode achar que, mesmo que não tenha nada a ver com este caso de corrupção, e ele disse que não o tem, a verdade é que ele era o responsável político pelo funcionamento deste serviço, que agora certamente ficará danificado na sua imagem e no seu prestígio com este caso de corrupção ao mais alto nível, envolvendo o próprio diretor. Ricardo Jorge Pinto, obrigado então pelo teu comentário a esta demissão. Boa noite para ti.